eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim responder com você a tag contradições. Basicamente, essa é uma tag, que a gente vai responder algumas perguntas que são contraditórias aos nossos gostos literários e provavelmente você já viu algum outro booktube respondendo, Tem uma galera respondendo essa book tag nesse período, mas eu vou estar deixando aqui embaixo no box da descrição o link do canal da Paty, que foi onde eu vi a book tag pela primeira vez. E antes da gente ir para as perguntinhas, por favor, deixe um like no vídeo, sério, isso ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva se você não for inscrito, tem sempre muita coisa legal saindo por aqui. Minhas redes sociais estão aqui no box da descrição, junto com o link de compra, de livros, que aí caso você se interesse de adquirir alguma coisa, não precisa ser necessariamente os livros que eu estou falando no vídeo, mas se você pegar qualquer coisa através desses links, você ajuda o canal, porque esses links são comissionados, mas você não vai estar pagando nada mais por isso, o preço não vai mudar pra você, mas super me ajuda, tá bom? E, gente, é isso, vamos parar de enrolação e vamos pras perguntinhas. Primeira pergunta, amo esse gênero, mas detesto esse livro. E no caso, um gênero que eu gosto muito é distopia, ficção científica. E um livro desse gênero que eu detestei foi Vox. Ele tem uma premissa interessante, mas ela é muito mal explorada. A história se passa no nosso mundo, só que no futuro, e o governo decretou que as mulheres só poderiam falar 100 palavras por dia. Aí elas andam tipo com os braceletes que se elas falarem mais do que 100 palavras, elas tomam um choque, coisas do tipo. E você vê, que aquilo começou com a diminuição de palavras aos poucos e depois eles tiraram o direito da mulher trabalhar, dela sair de casa. Basicamente, se a mulher não casar, o único destino dela é a prostituição, coisas assim, sabe? Eles realmente oprimiram a mulher de todas as formas. O problema é que cada vez que a autora tentava explicar o como que isso aconteceu, ficava mais difícil de acreditar. Porque era coisas assim tão absurdas que a gente vira e fala assim, gente, isso não acontece do nada. É gradativo. Tem coisas que vão acontecendo de pouquinho em pouquinho até chegar no extremo. Não é tipo, não, vamos fazer tudo isso agora. Pum, acabou. Não é assim. E as explicações dela não faziam sentido nenhum. A protagonista, que é quem a gente acompanha, a autora tenta passar uma imagem de que ela vai mudar as coisas, que ela não aceita aquele sistema e blá, 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 blá. Não é isso. A mulher é chata, a mulher é egoísta. No meio do rolê, com um monte de treta acontecendo, ela, em vez de, tá preocupada com os filhos dela, ela tá preocupada em transar com a amante. Então, assim, eu detestei esse livro de todas as formas. E pra chegar na conclusão dele, nem sei efetivamente ela que toma a frente, foram outras pessoas. E assim, gente, é muito raro eu chegar e falar, não, eu não recomendo esse livro, sabe? Isso é bem difícil de acontecer, mas é o caso desse livro, porque assim, ele pode ter uma premissa incrível, mas o desenvolvimento dele é tenebroso, sabe? Não faz o mínimo sentido. Número 2, leio pouco desse gênero, mas gosto desse livro. E assim, vocês sabem muito bem que eu leio pouquíssimos romances e gosto de menos ainda, Mais um caso em que isso aconteceu, e inclusive é um livro bem antigo, o bichinho já tá todo velhinho aqui, sabe? Mas eu não me desfaço dele. É Julieta Imortal. Olha o estado dele, gente. Ele já tá todo amarelado, coitado. E aqui a gente vai ter basicamente como se fosse uma espécie de continuação da história de Romeu e Julieta. Só que a Julieta, na história que a gente conhece, original, ela tirou a própria vida. Aqui não, ela foi assassinada pelo próprio Romeu, que fez isso para tentar garantir a imortalidade dele. Mas o que ele não imaginou é que a Julieta também ganharia a imortalidade. Aí, nesse universo, existem dois lados opostos, que no caso da Julieta são os embaixadores da luz, e eles tentam preservar os seres humanos, preservar o amor na Terra, enquanto o lado do Romeu tenta destruir os corações humanos. E os dois estão seguindo nessa vida, já se passaram 700 anos, só que finalmente a Julieta encontrou uma pessoa por quem ela se apaixonou, e o Romeu vai tentar estragar tudo isso. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto dessa história, até porque uma das minhas grandes preocupações é porque eu não tinha lido Romeu e Julieta, mas assim, não interfere em nada, gente, fiquem tranquilos. Eu me diverti, e a maneira, que tanto o Romeu e a Julieta aqui entram em contato com os humanos, a maneira que eles entram no nosso mundo é muito interessante. Eu não vou contar, porque eu acho que não seria spoiler, mas mesmo assim eu acho que é legal vocês descobrirem lendo. E esse livro aqui, ele faz parte de uma duologia, que é Julieta Imortal e Romeu Imortal. Mas esse primeiro aqui, ele funciona como um livro único, então se você quiser ler só esse, tá tudo bem. Amo esse clichê, mas não gosto dele nesse livro.
E assim, uma coisa que eu vivo reclamando, resmungando, mas assim, eu gosto, tá? Eu acho até engraçado, é quando os personagens vão pra um lugar isolado, que claramente pode dar algo errado, nem que não precisa nem ser assombração ou um serial killer. Às vezes só ficar sem telefone já pode ser ruim, sabe? Mas a pessoa insiste em ir pra lá. Só que um que eu não gostei foi, no caso, O Iluminado, do Stephen King. O Stephen King é um dos meus autores favoritos, só que quando eu fui pegar esse livro aqui, eu fui com muita sede ao pote. Porque me falaram que ia ficar um cara aqui trabalhando de zelador num hotel isolado no período de nevasca e ele ia levar a esposa e o filho. E que coisas estranhas iriam começar a acontecer nesse hotel. E as pessoas me falavam que essas coisas estranhas eram super aterrorizantes, que não conseguiam dormir, ou tiveram que dormir de luz acesa. E assim, eu fui esperando um terrorzão, sabe? Tipo, caraca, vai explorar ao máximo esse clichê da pessoa estar isolada. E não foi, sabe? Eu achei que foi um terror bem leve, eu não senti nada, na verdade eu senti sono. Não senti medo pelos personagens, nem nada do tipo. Então assim, eu fiquei bem decepcionada com esse livro aqui. E foi por isso que eu não gostei desse clichê nessa história. Número 4, não gosto desse clichê, mas amo nesse livro. E no caso eu não vou colocar um livro, né? Eu vou botar a trilogia aqui, que é a trilogia As Peças Infernais, da Cassandra Clare. Acho que não preciso explicar sobre o que é o universo dos Caçadores das Sombras, todo mundo já conhece. Mas assim, essa trilogia, se você... Nossa, não quero ler os livros da Cassandra porque a série dela é gigantesca. Se você quiser ler só esses 3, leia. Você não precisa do resto, tá bom? Fica tranquilo. E assim... é o único livro, a única trilogia onde o triângulo amoroso faz sentido, gente. Porque, assim, triângulo amoroso não é uma opção pra mim, sabe? Mas aqui não tem como você não gostar. E o final, assim, olha, todo leitor vai ficar feliz, porque não tem como o leitor reclamar daquilo. Amo esse autor, mas não gosto desse livro. O Iluminado até encaixaria aqui, né? Mas eu não quero repetir o livro. Então eu decidi colocar aqui o Stein. O Stein, basicamente, ele é um autor que escreve vários livros infantis de terror. E tem um livro infantil dele, que eu li até eu era bem novinha, por sinal, que é Ataque ao Mutante. E eu simplesmente detestei essa história porque eu achava ela muito diferente de todas as outras. E era uma coisa que não fazia muito sentido pra mim, na minha cabeça infantil, eu não curti. Porque basicamente a gente tinha um garoto que ele era viciado em histórias em quadrinhos. Até que chega um dia que ele encontra um determinado local que transporta ele pra essa história em quadrinho e ele meio que tem que enfrentar o vilão daquela história. Eu não gostei, gente. Eu achei muito sem graça. Eu não gostei do personagem. E eu achava meio bobo, sabe? E tipo assim, o Stein, ele, apesar de serem histórias infantis de terror, ele tem histórias assim com monstros, com alienígenas, sabe? Que são muito interessantes, que tu fica realmente intrigado. E até tiveram coisas que eu vi depois de adulta que eu fiquei assim, cara, isso é muito da hora, tanto pra adulto quanto pra criança. Mas essa história em específico do Ataque ao Mutante eu achei extremamente boba. E assim, até pra criança. Até porque quando eu li eu era bem novinha e já não tinha gostado. Eu tenho até medo de reler, né? Porque eu provavelmente vou achar um negócio pior ainda. Número 6, não gosto desse autor, mas gosto desse livro. E, gente, pra essa pergunta eu vou ficar devendo pra vocês, porque eu acho que pra eu conseguir responder, teria que ser um autor onde eu já tivesse lido vários livros dele e tivesse um que fosse a exceção, sabe? Um que eu tivesse gostado. Mas a maioria das vezes, quando acontece, né? Eu leio um livro, não gosto, aí acabo não lendo mais do autor, ou até tento ler um segundo ou um terceiro livro e continuo não gostando, aí eu desisto, sabe? Porque pra mim não faz sentido ficar insistindo numa coisa que eu tô vendo que não tá funcionando pra mim. Número 7, amo essa capa, mas não gosto do livro. Eu não tenho mais a edição física aqui, mas no caso era A Menina Submersa. Eu acho aquela edição da Dark Side maravilhosa, só que eu já vendi ela na Shopee, porque eu realmente não tinha gostado da história. Porque aqui a gente basicamente vai ter uma personagem que ela é esquizofrênica e ela fala que ela quer contar uma história de terror pra gente. Tem muita coisa confusa dentro daquele livro. A autora conseguiu passar muito bem a ideia de você estar dentro da cabeça de uma pessoa esquizofrênica. O problema é que eu não gostei dessa sensação, entendeu? Então, assim, tem umas coisas ali que a personagem meio que se confunde se é real ou se é alucinação. Só que parecia que eu não tava indo pra lugar nenhum com aquela história. E chega um pedaço do livro em que a personagem decide parar de tomar a medicação controlada dela
E assim, o livro virou um caos pra mim, então eu não gostei mesmo, tá? Só que eu vejo que esse livro, ele é na base do amo ou odeio, sabe? E assim, eu já vi pessoas que têm gostos muito parecidos com o meu acabarem gostando desse livro. Então assim, é um livro que eu digo pra você ler e tirar suas próprias conclusões, independente do que você já ouviu sobre ele. Porque realmente o público é muito dividido e não existe exatamente um padrão de comportamento entre as pessoas. Então, tire suas próprias conclusões. Não gosto dessa capa, mas gosto desse livro. Esse é um livro que ele não é muito falado por aí. Sério, eu acho que eu já vi poucas pessoas do BookTube comentando sobre ele. Mas eu adoro, tá, gente? Que é o Entre Mundos, da Brenda Jovanoff. É a mesma autora de O Substituto. Acho que algumas pessoas devem conhecer mais por causa do Substituto. Enfim, eu acho essa capa horrível, sabe? Assim, a capa gringa nem é tão bonita assim, mas eu preferi que tivesse deixado ela do que essa daqui, porque essa daqui é muito feia. Eu não sei como é que alguém olhou e falou, acho uma boa ideia, porque não é uma boa ideia, tá? Simples assim. Mas enfim, aqui a gente vai ter a Daphne e ela basicamente é filha de Lúcifer e de Lilith. E ela mora no inferno, numa cidade chamada Pandemônio. Só que um dos irmãos dela vive na Terra e num determinado momento ele simplesmente desaparece e ela resolve ir na Terra atrás dele. Só que a primeira pista que ela tem é através de um garoto humano que o irmão dela ajudava. Então ela vai atrás desse garoto e ela acaba envolvendo o menino nessa busca aí. Eu achei bem interessante, eu gostei, na época foi uma história bem diferente pra mim. Tem um romancezinho aqui também, mas ao mesmo tempo a autora coloca umas coisas bem creepy, sabe, dentro da história. As descrições dela eu acho geniais, porque traz essa aura meio dark. Então, assim, eu gostei bastante desse livro, super recomendo. Só que, assim, ele não é muito falado por aí, só que ele é bem legal, acho que vale a pena dar uma chance. Até porque eu acho que todo mundo, quando olha essa capa, foge dele. A verdade é essa. Amo essa saga, mas não gosto desse livro. E no caso eu vou colocar aqui Desventuras em Série, porque assim, ela não é uma saga genial nem nada do tipo. Ela tem uma fórmula e isso se repete durante todos os 13 livros, inclusive se você for ler, lê intercalado, não lê seguido, porque senão vai dar ruim pra você. E assim, parecia que o autor tinha fechado um contrato para 13 livros, mas ele só tinha história para 12. Aí o volume 12 não acrescenta nada, sabe? É meio que só enrolação. E pra quem não conhece a história, gente, basicamente são 3 garotos que eles eram filhos de uma família rica e tudo mais, só que eles ficaram órfãos e agora tem um cara que é um parente distante deles, mas que quer ficar com a guarda das crianças somente por causa do dinheiro, e essas crianças estão fugindo desse cara durante esses 13 livros, sabe? Só que assim, o 12º eu achei muito chato. Eu achei tipo, mano, pra quê? Não era nem pra existir esse aqui. Era pra ir direto pro 13. Não gosto dessa saga, mas gosto desse livro. Uma saga, assim, que eu insisti por bastante tempo foram os livros da série do Diários do Vampiro. Inclusive, eu li os 4 primeiros da quadrilogia original, li alguns dos Diários de Stefan, mas aí depois teve um tempo que eu acabei desistindo, né, de dar continuidade na série. Mas eu gostei bastante do Diários de Stefan, volume 1, que era o Origens. Ele basicamente contava como o Stefan e o irmão dele, Damon, viravam vampiros e como que começou aí o romance deles com a Catherine, que era, assim, a vampira em questão. Só que esse livro foi super legal, ele até era muito semelhante à história contada na série de TV, mas depois as coisas foram desandando. Eu não sei o que aconteceu. Inclusive, quando as pessoas me perguntam hoje em dia, eu super recomendo a série de TV, mas eu não recomendo os livros, porque eu acho os livros muito bagunçados, sabe? E a escrita da autora também não é a mais fluida do mundo. Vê a série de TV, sabe? É mais divertida. Enfim, gente, essa era a book tag de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Respondam a book tag aqui nos comentários também, que é bom que a gente aproveita para conversar. Se inscrevam se vocês não forem inscritos. Lembrando que o link de compra dos livros vão estar aqui embaixo no box de descrição. E se você se interessar por algum deles ou quiser comprar qualquer outra coisa no site da Amazon, através desses links você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Então me dá essa moral aí. Me contem se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acham deles. Vamos conversar, tá bom? E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!